dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, se alegra aí, porque Deus nos concedeu mais um dia. Vamos passar para a palavra, ouvir a palavra, a direção de Deus. Sem palavra não dá para caminhar, sem direção de Deus não dá para caminhar. O que a gente precisa? Da palavra, da direção de Deus. Diante de cada situação, nós vamos ver o que? O cuidado de Deus e a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre dons, né? Sobre a capacitação de Deus, o sobrenatural de Deus diante da nossa vida. Então, a gente precisa entender, né? O sobrenatural, as manifestações de Deus. Vamos ler. Ontem a gente leu Joel, né? E, né, Deus vai derramar do Espírito dele, já derramou, está derramando, está manifestando. Nós vamos crer, as coisas vão acontecer. Vamos ler hoje aqui. 2 Reis 6, versículo 15. E depois, 15 em diante, Mateus 2, 12, 13. E depois Atos 16, versículo 6, a história do Paulo, né? Olha só. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora, bem cedinho, e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: Ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? Irmãos, presta bem atenção. O que está acontecendo aqui? Uma manifestação espiritual de Deus. Olha só, o que nós precisamos entender? Como que Deus vai manifestar? O profeta o acalmou, dizendo: Não tenhas medo, porque são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Olha só. Em seguida, o Eliseu orou suplicando: Ó Deus, ó Yahvé, né? Ele fala: Abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanhas coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Cavalos e carros de fogo. Meu irmão, presta bem atenção. Essa é uma manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Pode acontecer isso? Claro que pode acontecer. Ó, os sinais vão o quê? Seguir aos que creem. Tá lá. Então, por que nós estamos falando isso? Nós não estamos lutando com pessoa. Nós não estamos lutando com ser humano. A coisa é diferente. Eu preciso me revestir naquilo que Deus já liberou para nós. Irmãos, tem situação que eu preciso pedir para que Deus abra os nossos olhos para a gente enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes eu estou lutando, irmão, presta bem atenção, tá? O que eu quero te dizer é que muitas vezes nós não estamos enxergando o que está acontecendo, o que Deus vai fazer. Como o Eliseu, quando ele acordou, ele viu aquilo tudo lá, aquele cenário todinho, a casa dele cercada e um monte de gente lá, tudo por conta de um outro dom que ele tinha, que Deus usava na vida dele, que era dele revelar o que o rei falava. Tinha um objetivo, né? Então é por esse dom, né? Essa capacitação, o que o rei Ciro, o rei inimigo do povo de Israel, falava lá no quarto dele, ele revelava para o rei de Israel para que ele se guardasse de estar ali em tal lugar, em tal situação, porque poderia ter problema, o inimigo ia estar lá. Irmão, em nome de Jesus, presta só atenção. Aí, por conta disso, o rei mandou lá uns cavalos, uns carros lá, para cercar a casa dele. O que eu preciso entender? Ele já sabia o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Ele não estava com medo, ele não estava apavorado. Por quê que ele não estava com medo, que ele não estava apavorado? Porque os olhos espirituais dele estavam abertos, ele estava enxergando. Então,
Quando ele viu aquela situação, automaticamente ele já viu que Deus estava mostrando para ele, irmão, em nome de Jesus, nós precisamos, e eu não estou te falando pela fé, não, estou te falando de maneira clara e objetiva, nós precisamos enxergar o mundo espiritual, o que está acontecendo, para que nós possamos orar de maneira específica. Não está falando aqui? Ele poderia se apavorar, certo? Irmão, Deus vai abrir o seu olho? Não sei. Você vai crer que vai ser guardado por Deus e vai ser guardado por Deus? Claro que vai. Mesmo enxergando ou não? Sim. Mas o que eu quero trazer para nós é que nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, em nome de Jesus. Veja só, o menino ficou apavorado. O Eliseu poderia muito bem ficar em paz. Deus está guardando a nossa vida. Mas ele foi mais além. Senhor, abre os olhos dele para ele enxergar. Irmão, tem situação que nós vamos viver essa manifestação de Deus. Tem hora que eu vou andar, você vai andar, nós não vai ver cavalo de fogo, não vai ver anjo subir nem descer, mas nós estamos crendo que Jesus é o nosso Salvador e alguma coisa vai acontecer. O que eu quero te dizer é, Deus quer nos capacitar e nós precisamos buscar os dons e a capacitação. O que aconteceu? Esse foi um sinal aqui, não um dom. Foi um sinal. O que aconteceu? O olho do menino abriu e ele enxergou o vale lá cheio de cavalo, carro de fogo, tudo de olho lá no Eliseu. Irmão, em nome de Jesus, aproveita o que Deus já liberou. Não é que ele vai liberar. Eu vou acessar isso através do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença dele. Estamos lidando com situações que muitas vezes você fala assim, e agora? Aí o Espírito Santo vem e põe a mão no nosso coração. Fique em paz, filho. Eu estou cuidando de você. Fique em paz que isso aqui vai passar e não vai te acontecer mal nenhum. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender é que Deus está cuidando das situações em nome de Jesus. Nós precisamos viver essa manifestação de Deus e provar cada vez mais o que Deus nos fala fica seguro, guardado, porque nós vamos manter a promessa, aquilo que ele nos disse. Irmão, em seguida, Eliseu orou suplicando, Yahvé, abre os olhos. Irmão, tem coisa que eu preciso enxergar. O mundo espiritual, tem coisa que nós precisamos ver. A manifestação sobrenatural de Deus diante da situação. Olha só, vamos continuar aqui. No Mateus 2, 12, 13, fala duas situações. Ó. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Irmão, eu peguei bem no meio da mensagem aqui, é quando os reis magos vão até Jesus, encontra Jesus lá na manjedoura, né? Antes disso, ele passa por Herodes. Herodes fala, ó, fala para eles, se você encontrar eles, eu vou lá adorar. Fala para mim onde é que ele está. Então o Herodes estava com mentira, queria matar, né? Porque sabia que Jesus é o rei dos judeus e, né? E ele estava na ocupação do cargo ali, né? Então ficou com medo e queria matar. Então o que Deus falou? Sendo por divina revelação avisados em sonho, irmão. Deus deu um sonho para os reis magos. Ó, não volta para lá para o Herodes, não. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa o dom se manifestar na sua vida, o sinal, né? O dom, né, tá toda hora com a gente, é uma capacitação que Deus nos dá. Deus pode dar uma manifestação em uma situação, deixa a manifestação dele acontecer. Olha só, o que ele fez aqui? Eles iam voltar para Herodes, mas Deus avisou, ó, não volta para lá. Irmão, foi uma manifestação sobrenatural. Ah, mas nos dias de hoje, Deus tem manifestação sobrenatural para nós. Muitas vezes nós não sabemos o que orar, como orar. E aí Deus fala, ora desse jeito. Aí Deus conduz e coordena ali a oração por quem? Irmão, a manifestação de Deus vai acontecer. Ó,
sonhou. Volta por Herodes, não, vai para outro lugar. Aí continua aqui: depois que partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmão, presta bem atenção. O que está acontecendo aqui? Ô, Reis Magos, ó, volta pro. Deus está coordenando as coisas. Volta para a terra de vocês por outro caminho. Não volta por Herodes, não. Ó, ouviram ali a direção de Deus, foram para casa por outro caminho. Irmão, o José, ó, José é o seguinte: depois que de partiram, eis que o anjo do Senhor apareceu em José, para José, apareceu a José. Em sonho diz: levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Deus deu a coordenada aonde que ele ia. O que nós precisamos entender? Deus pode te dar a revelação daquilo que você está buscando, mas eu preciso crer nisso. Presta bem atenção. Deus falou assim, ó, através do apóstolo Paulo, né? Ó, você não está lutando com pessoas. A gente leu isso ontem. Mas sim com principados e potestades. A gente viu que o Samuel, mesmo sendo um homem de Deus, ele estava olhando para Saul, para a unção lá do rei no lugar de Saul, ele viu Eliabe. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos da manifestação sobrenatural de Deus. Há situações, o que ele fez aqui? Ó, ele pegou, abriu os olhos para enxergar o mundo espiritual que estava acontecendo ali. Deus tem um sinal, faz a gente enxergar o que está acontecendo, dá a visão ampla do que nós vamos fazer. Agora, aqui ele falou por sonho. Irmão, tem sonho que você sabe que é de Deus na sua vida. Tem sonho que você sabe que é da sua carne, comeu, né? Comemos e ali próximo da hora de dormir, às vezes comemos uma quantidade assim, um pouco a mais, aí você come na hora de dormir, aí né, atrapalha lá seu sono. Não, você vai entender o que é o Deus falando, o que é a manifestação de Deus, o que é a sua carne, e muitas vezes vai chegar uma fase que a gente vai enxergar, não, esse sonho aqui é do diabo, é do Satanás, vou mandar embora em nome de Jesus. E é assim, irmão, o que eu preciso entender? Deus quer se manifestar para nós. Chegou o tempo de nós sermos revestidos do poder dele, ter uma sensibilidade espiritual. Isso aí não é uma questão de, será isso, será aquilo, não. Deus quer se manifestar. Olha só, falando aqui do Espírito Santo de Deus, ó, olha só. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmão, presta bem atenção. O que eu quero que você entenda? Teve dois impedimentos aqui, e depois Deus fala o que está acontecendo. Olha só, eles estão indo fazer uma coisa boa, não é isso? Muitas vezes você, nós estamos indo fazer uma coisa boa. O que acontece no meio do caminho? O diabo, Satanás. Puxa vida, vamos orar e mandar embora. Aí a gente manda embora e continua o caminho. Muitas vezes a gente está na nossa caminhada, está fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa. O que acontece? Impedimento para lá. Aí você vai de novo. Irmão, eles estão no meio do mar. Imagina o que estava acontecendo ali de tão fora do comum, porque Deus se manifestou de maneira natural, certo? De maneira natural, que eu quero dizer, movimentou. Eu creio que deve ter acontecido. Tá indo e o barco não vai, e o vento tá levando para outro lado e tá remando. Vamos para outro lado, melhor ir para outro lado. Aí você entende? Aí ele falou assim: peraí, não, isso aí não é o diabo. Irmão, Deus quer nos dar discernimento, que é o Espírito que está impedindo. Aí veja bem, aí ele fala assim, ó. Quando avizinharam-se a região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Na hora, irmão, ele deve ter orado, repreendido, ou percebido logo de cara, né? Não sei, mas até que ele percebeu que era o Espírito Santo. Irmão, o que eu preciso entender? Deus quer abrir os meus olhos espirituais, Deus quer abrir os seus olhos e te fazer enxergar. Sabe quando você entra num negócio que você fala assim, meu Deus,
Para que eu entrei nisso? Né? Apesar do que, mesmo eu e você analisando as coisas, pensando, estudando, calculando para lá, para cá, e você fala, não vai dar certo. Aí quando você entra, você começa a ver as unhas. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus quer nos revestir da capacidade dele e enxergar, ó, lá na frente vai dar problema. Não volta por esse caminho, não, que lá na frente vai ter problema. Quando você chegar lá no Herodes, ele vai perguntar para você onde está Jesus, onde está o menino, e ele vai mandar matar. Volta por lá, não. Ó, voltou, foi por outro caminho. Ô José, é o seguinte, vou falar com você, ó. Você vai pro Egito e fica lá até quando eu disser. Irmão, e Deus, mais para frente eu não coloquei aqui, mas mais para frente o anjo vai lá e fala, ó, pode voltar. Aqueles que procuravam matar o menino morreram. Irmão, presta bem atenção, vamos nos revestir do poder de Deus, da manifestação sobrenatural. Há situações na nossa vida que não dá para não dá para a gente ficar achando que é normal. Eu estou lutando contra principado, potestade, contra demônio, opressor, situação complicada. Então, vamos clamar a presença de Deus, a unção do Senhor, que Ele vai nos dar a direção. O dom dele, a manifestação sobrenatural vai acontecer. O que nós não podemos fazer é andar sem as ferramentas, sem aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Olha só, aí não lhe permitiu. Aí eu pulei para o versículo 9. Durante a noite, presta bem atenção, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido essa visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Irmão, foi lá, deu certo, começou a pregar, come... e olha só, irmão, sabe o que estava esperando lá na Macedônia? Depois que a Lídia, né, mais para baixo aqui dos versículos, a Lídia recebe, se converte e tal, eles estão pregando a palavra, olha, o final as cadeias arrebentou tudo e o poder de Deus se manifestou, mas foi alguns desafios, viu? Mas Deus está no controle. O que Ele quer falar para mim e para você? Deixa o dom se manifestar, deixa o sinal de Deus se manifestar. Bora orar? Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Vem com o teu poder e a tua graça, vem com a tua unção, Senhor, e a tua misericórdia no nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Opera com o teu poder e a tua unção, opera com a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, nós pedimos, Pai, abre os nossos olhos, nos concede visões. Deus, derrama do seu dom sobre a nossa vida. Pai, a tua palavra, ela é bem clarinha, ela está falando que o sinal vai acompanhar o que crê. A gente vai expulsar demônio, vai falar nova língua. Deus, se pegar alguma em serpente, não vai fazer mal. Deus, se tiver alguma coisa contra a minha vida, não vai fazer mal. Se eu beber alguma coisa, é a tua palavra que está falando. Jesus, me enche do teu dom, da tua capacitação. Enche a cada um que está comigo, Deus, em nome de Jesus, e manifesta do teu poder. Senhor, o Senhor falou, Pai, através do apóstolo Paulo, que a gente não está lutando com pessoas. A gente está lutando com principado, com potestade. Reveste a nossa vida de poder e autoridade, nos faz enxergar o sobrenatural, nos faz viver a revelação, a divina revelação do Senhor. Manifesta os teus sinais com poder e autoridade. Senhor, nós reconhecemos, Deus, que o Senhor é um Deus presente. Aquele menino não estava enxergando o mundo espiritual, mas ele começou a enxergar pelo teu poder e a tua graça, porque o Senhor mostrou. E eu peço a Ti, abre os nossos olhos espirituais para cada um, para aquilo que for necessário, dá o crescimento devido, meu Deus. Senhor, oh meu Deus, tem uns que eu creio, Pai, que o Senhor vai abrir os olhos, tem outros que o Senhor vai usar de outra maneira, mas o que nós te pedimos e clamamos a Ti, vem nos manifestar e manifesta do Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, da situação contrária, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, nós dependemos da revelação, da direção do Senhor, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, opera cada um que está comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.